Quarta-feira a gente venceu e respirou com uma bela vitória lá no Beira-Rio, né? Essa bela vitória pela Copa do Brasil valeu, sabe quantos pontos no Brasileirão? Isso mesmo que você pensou, 0 pontos. Então por isso que hoje o Fluminense enfrenta às 9 horas da noite o Grêmio na nossa casa, no Maracanã, e o Fluminense precisa muito vencer. O Fluminense precisa vencer para a gente começar a olhar para a parte de cima da tabela. O Fluminense precisa vencer para a gente começar a achar que aquela sequência de derrotas foi somente uma sequência de derrotas. O Fluminense precisa vencer porque a torcida que vai estar no Maracanã hoje merece. O Fluminense não pode negociar com nenhum outro resultado no Maracanã hoje. Então, vamos começar a fazer esse pré-jogo aqui logo depois da vinheta para você saber tudo o que você precisa saber sobre Fluminense e Grêmio pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes de começar, eu vou pedir para você, por favor, tá? Vou aqui implorar, se inscreve no canal se você não é inscrito e deixa o like. Se você é inscrito, deixa o like que ajuda muito. Vamos brigar para bater esses 15 mil inscritos, tá? A gente continua crescendo no canal Que Gol de Barriga, graças a vocês. Mas vamos começar esse pré-jogo. O Fluminense abre a 18ª rodada na 12ª posição com 20 pontos, 6 pontos do G6, porém, todavia, 5 pontos do Z4. E essa é uma grande preocupação, né? Mostrando esse jogo, a importância desse jogo, se o Fluminense ganhar, ele pode chegar até a 8ª posição, porém, se o Fluminense inventa de perder, ele pode ir para a 14ª posição e ficar somente a 2 pontos do Z4, e aí sim, acho que fica indiscutível que a gente vai estar brigando com o rebaixamento, coisa que a gente não quer, porque a gente passou um ano muito traumático, o ano inteiro brigando com o rebaixamento na temporada 2024. O Renato precisa fazer com que esse time entre com vontade, com a mesma vontade que entrou no Beira-Rio. Acho que essa é a primeira coisa que o torcedor fluminense exige, né? Esse time ligado e não o time desligado que estava acontecendo nos jogos nessa sequência de 4 derrotas. O Fluminense entrando ligado tem muita chance da gente ganhar o Grêmio, até porque o Grêmio é um time que está em crise, e a gente vai falar um pouquinho desse adversário agora, que não vive uma boa fase, e o Fluminense tem que aproveitar isso. Vamos falar de como o Grêmio vem, nosso adversário de hoje, né? Como é que ele vem a campo. No nosso histórico com o Grêmio são 94 jogos, 28 vitórias, 54 derrotas e 23 empates, né? É um histórico um pouco negativo com o Grêmio. Porém, o Grêmio tá nesse campeonato com a mesma pontuação que a gente, mas tá com um jogo a mais. Desde o Mundial, o Grêmio, com a paralisação do Mundial, o Grêmio jogou de volta 6 jogos. Desses 6 jogos, o Grêmio ganhou somente 1, empatou 2 e perdeu 3. Um deles, uma porrada que toma do Cruzeiro de 4-1. Então, o Grêmio não vem num bom momento, tá? O time gaúcho, além de estar pressionado com os resultados e com a posição na tabela, e ainda entra mais pressionado ainda porque tem muito desfalques para essa partida, né? Muito jogador lesionado e muito jogador suspenso por cartão amarelo. Então o Fluminense hoje enfrenta um time muito desfalcado. O Fluminense reclamou muito, o Renato reclamou muito de uma sequência que a gente pegou depois do Mundial, que realmente a gente está falando dos 3 favoritos hoje a ganhar o Campeonato Brasileiro: Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Mas hoje ele não tem desculpa, né? Hoje a gente pega o Grêmio na nossa casa, desfalcado, numa fase muito ruim. E o elenco do Grêmio é pior que o elenco do Fluminense. Então hoje não teremos desculpa do senhor Renato Gaúcho. Jogadores em destaque do Grêmio, o jogador de destaque do Grêmio na temporada é o dinamarquês Bright White, que tem 15 gols e 3 assistências. São números muito bons para essa temporada. Se você parar para analisar que o nosso jogador que mais participações de gols que tem é o Germancano com 16 de gols, acho que o Germancano tem uma assistência. Então ele participa diretamente de 18 gols, o Bright White é o jogador de destaque. Jogadores conhecidos, tem alguns que devem ir a campo hoje, cara. O Thiago Volpi, o goleiro, é conhecido. O Kahneman é conhecido demais, né? Às vezes eu me surpreendo, o Kahneman tá jogando ainda. E o Dodge. Acho que o Dodge é a maior representação da mudança de Fluminense de 2020 para 2025, né? Quando a gente lembra que a gente fez uma campanha pro Dodge ficar no Fluminense, isso me deixa muito assustado. Então o Dodge deve ir a campo hoje, deve ser titular. Sobre jogo histórico, eu escolhi o 5-4 de 2019, né? Um jogo recente, né? Mas é um jogo muito histórico. Tem aquela preleção famosa do Diniz, né? Onde ele diz, o Fluminense é grande, Fluminense vitória, olha no olho de vitória, que todo mundo fala muito, mas é uma preleção que, assim, o time entrou em campo na Arena do Grêmio e tomou 3 gols. A gente tomou 3-0. Então não é uma preleção, apesar de muito famosa, não é uma preleção que empolgou muitos jogadores aparentemente. A gente acha um gol
nesse jogo, né? Um 3-1, mesmo assim, parecia que a gente ia continuar perdendo, porque era 3 gols no primeiro tempo. E aí o Júlio Chester, né? Júlio César, que depois agarrou a gente, né? Tem a sua importância, né? Agarrou um pênalti muito importante em 2018. Ele entrega uma bola pra gente e bota a gente no jogo 3-2. O Fluminense volta melhor do segundo tempo, faz um 4-3, parece que ia ser uma virada tranquila e a gente consegue tomar um empate e depois a gente faz um 5-4. Acho que Johnny Gonzalez fez o 5-4. Confesso que eu não parei pra ver esse lance, não, que eu lembro muito desse jogo, mas é um 5-4 histórico, acho que todo mundo aqui lembra desse jogo do Fluminense e do Grêmio, né? Já falei muito do Grêmio, falei jogo histórico, jogadores de destaque. Vou falar agora do Fluminense, que acho que é a parte principal desse pré-jogo, a gente falar de como o Fluminense vem a campo. Vai me irritar menos, eu acho, do que o normal, tá? Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Vamos lá falar sobre o Fluminense, né? Campinho aqui do lado com a provável escalação do Fluminense para hoje. Lembrando que temos alguns desfalques, né? Renato Gaúcho hoje não pode contar com Freitas e nem com Bernal, suspenso por cartão amarelo. Fuentes e René provavelmente sem condições de jogo ainda. A gente deve ver o Guga de novo improvisado na esquerda. Além do Soteldo, que se machucou no último jogo, né? Que assim, eu não consigo chamar de desfalque, né? Força aí, Soteldo, espero que você melhore muito. Mas desfalque não é, a gente precisa falar disso, né? Provável time que vai a campo que vocês estão vendo aqui, que saiu no GE, é Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Manuel e Guga, Hércules Martinelli, Paulo Henrique Ganso, né? Tem essa surpresa aí, Keno, Serna e Everaldo. E aí só fazer um comentário antes de falar de cada jogador. Se for esse time que vai a campo, por que eu falei que não me irrita tanto? Porque aparece que é um time titular. Se você pegar esse time, tem ali o Manuel que tá jogando, porque ele não pode jogar com o Ignacio machucado e nem com o Freitas, mas tem o Thiago Silva, o Samuel que são titulares. Na lateral esquerda tem o Guga, que jogou o último jogo porque não tem outra opção na esquerda. Ele troca, né, no meio, ele troca o Nonato pelo Ganso, acho uma troca ok, a gente estava jogando fora de casa, agora com o Ganso acho que vai testar o Ganso, mas é uma mudança por escolha, ele tira o Soteldo que tá machucado, poderia ir de Canóbio, que foi o jogador que entrou, mas, mais uma vez, jogando dentro de casa, parece que quer mais jogo e tá indo de Keno. Então você vê que tem uma base de um time titular com algumas trocas, que é o que a gente tá pedindo do Renato Gaúcho. Isso, manter um time titular, claro que a gente vai entender que tem que poupar um jogador ou outro, mas não dá pra ser aquela loucura que tava mudando 7, 8 jogadores a cada jogo. Todas as mudanças eu consegui entender, então é algo que me deixou mais satisfeito, se for essa escalação mesmo que vai pra campo hoje, né? Enfim, vamos falar de cada jogador que vai entrar em campo hoje. Começando com ele, nosso goleiro de 44 anos, Fábio, não foi acionado no Beira-Rio, né? Quando foi acionado foi no lance do gol, né? Que fez uma boa defesa e depois deu azar e a luz acabou aqui. Confesso que eu estou gravando isso 2h37 da manhã e não botei essa lâmpada para carregar. Então, tá dando para me ver assim, né? Não, vou ligar outra luz aqui, ver se melhora. Só um minuto. A gente tem que dar uma improvisada. Ficou dessa forma, acho que tá tranquilo, né? Como eu falei, o Fábio só foi acionado no gol, deu azar ali no rebote. Tomamos o gol do Inter, mas não continuo confiando muito no Fábio, não teve nenhum problema no último jogo. Samuel Xavier jogou demais, tá? Ajudou muito no ataque, na transição, fez esse time sair com a bola lá de trás. Samuel fez uma grande partida e o time jogar bem passa muito pelo Samuel Xavier, na minha opinião. Thiago Silva me preocupa se ele vai realmente a campo hoje, porque vem de uma sequência de jogos, a gente sabe que não é normal nessa volta do Fluminense ele ter essa sequência de jogos, mas espero que jogue quarta também, que é nosso capitão, é muito útil, ainda mais com esses desfalques, é importante demais ele estar ali atrás. Ao lado dele, Manuel. Vamos lá. Apesar da atuação desastrosa no Beira-Rio, o Manuel, não me lembro de alguma falha absurda do Manuel nessa atuação. Não confio, não tô feliz, mas é o que tem. Então, vamos de Manuel. Na esquerda, Guga, que veio de uma atuação horrorosa no Morumbi, porém no Beira-Rio, acho que ele falha no gol, no sentido de que ele foi afoito, quebrou a linha de marcação, foi dar um bote errado, deixou ali a bola nas costas. Mas, no geral, jogou bem, é uma partida boa, não consigo criticar o Guga pelo jogo no Beira-Rio, não. Então, nesse momento, estou mais confiante com o Guga jogando do que quando saiu a escalação para o Beira-Rio. Hércules, para mim, fez uma grande partida.
ótimos lançamentos invertendo o jogo, né? Acertou muito bem isso. Acho que falta só um pouco de confiança pro Hércules para chutar. Às vezes ele tá na entrada da área e ele toma a decisão de tocar. Eu acho que ele é um jogador que sabe chutar e falta um pouco essa confiança. Martinelli jogou. Desculpa, eu não sei que eu não gosto de falar palavrão. Na verdade, não ligo muito, mas a galera se incomoda, mas preciso falar. Jogou pra caralho no Beira-Rio. Assim, a bola pra sair da defesa pro ataque passa no pé do Martinelli. Usou o corpo muito bem. O segundo gol, pô, é uma loucura, cara. Ele sofre a falta, consegue sair jogando, enxerga bem, sai de 3 marcadores, toca a bola no Samuel Xavier aciona o Serna, assim, jogou demais o Martinelli. A gente tava precisando de uma boa partida de novo. Passa pelo pé dele, tá? E pra fechar esse meio de campo, Paulo Henrique Ganso. Ainda não fez sua estreia após a paralisação ali, o problema que ele teve no coração no começo do ano. Fico torcendo para si. Acho que aos poucos ele vem melhorando contra o Morumbi. Contra o Morumbi. No Morumbi contra o São Paulo, acho que ele entra um pouco melhor do que ele tem entrado. Espero que hoje, jogando com o time titular, a gente possa ver um pouco da nossa ave que a gente se acostumou a ver durante todos esses anos. Inclusive, no ano passado, jogou muito também. Vou de Serna, assim, precisa da atacante é confiança. E o Serna agora com carteira de motorista, isso aí para quem pegou a referência que comenta aí, né? Jogou demais, participa dos 2 gols, brigando pela primeira bola, deixando 2 no chão na segunda bola e cruzando certinho pro Everaldo. O Serna é aquilo, né? Pode apresentar o futebol que ele apresentou no último jogo, pode apresentar nada. Mas estou confiante com o Serna, tá? E não já falei que é muito difícil não gostar do Serna. Do outro lado, Keno. O Renato poderia ter ido de Canóbio, sendo mais seguro, mas decidiu jogar. Então fazia tempo que eu não vi o Keno titular. O cara que tem um X1 muito bom, vamos ver como é que ele joga. E na frente, Everaldo. Eles sabem que eu prefiro o Cano titular, mas hoje eu prefiro o Everaldo. Atacante é momento, centroavante, no caso. É momento, é confiança, é gol. Ele fez 2 gols, está confiante. Que faça mais gol hoje, a gente ganha o centroavante. Eu acho que é isso. Vou torcer muito para ter gol do Everaldo hoje, tá? Para gente cantar a música dele no Maracanã. E no banco, o Renato Gaúcho, que ainda longe de estar com aquela moral que ele tinha no Mundial, mas começou no último jogo com uma moralzinha. Precisa ganhar hoje ainda, precisa se classificar para a gente fazer as pazes e ficar de boa com ele, tá? Vamos falar das apostas pro jogo de hoje. Vamos à aposta do KTO. A KTO é parceira do canal Gol de Barriga. Aposte com responsabilidade para maior de 18 anos. Vamos lá. Jogo bom para apostar, tá? O Fluminense está pagando, o Fluminense bastante favorito, mas mesmo assim pagando alto ainda. O Fluminense pagando 1,85, vocês estão vendo aqui, e o Inter pagando o Grêmio pagando 4,40. É uma odd boa para pegar, tá? Fiz uma coisa que eu não estou acostumado a fazer e não indico fazer. Vocês vão ver aqui agora aparecendo que fui meio ganancioso. Podia ter pego só uma vitória do Fluminense, mas peguei uma vitória do Fluminense com um chute a gol de Everaldo, pagando 2,54. Botei 10 para ganhar 25,40. Mais uma vez, aposte um valor que você possa perder, né? R$10 não vai me fazer falta, não vai inventar de botar o dinheiro só aluguel aqui, achando que é fácil ganhar. Então, essa é a minha aposta. Link na descrição. Acho que essa aposta vai bater. Estou confiante, tá? Espero voltar aqui no pós-jogo, falando no próximo vídeo que a aposta bateu. Vamos falar agora sobre a arbitragem da partida. Árbitro de hoje é o senhor Lucas Paulo Torezin. Vocês sabem já que eu vou falar, né? Árbitro, CBF, deve ser ruim. Porém, todavia, só apitou 2 jogos do Fluminense. 2 vitórias. Fluminense e Inter, o último jogo antes do Mundial, que a gente ganha de 2-0 lá, gol do Serna e do Paulo Baia. Não lembro de nada, que me irritei com ele. E no ano passado, o Fluminense, esse jogo é perto do meu aniversário, no ano passado. Dia 28 de julho, meu aniversário é 24. Quem não me deu presente, deixa o like, se inscreve no canal agora que ajuda como presente, tá bom? 1-0 contra o Bragantino lá em Bragança, se eu não me engano, gol do Cauã Elias, que é um cruzamento, é gol do Cauã Elias. Posso estar errado, minha memória pode estar me enganando. Mas são 2 jogos, 2 vitórias, não tenho o que reclamar. A única coisa que eu estou reclamando é porque ele é árbitro. Se ele é árbitro, eu reclamo que eu acho todos ruins, mas não muda muito minha vida não, tá? Galerinha, espero que você tenha gostado do pré-jogo. Deixa aqui seu comentário. Hoje, às 7 horas da noite, começa o pré-jogo aqui, tá? Equipe no Maracanã, transmissão no Maracanã, narração, comentários, pós-jogo, coletiva, zona mista.
tentando entregar o máximo para vocês do ambiente do Maracanã, para quem não pode ir. Então acompanha com a gente, por favor, tá? Não, filho, mas eu quero ver na televisão. Pode ver na televisão com as imagens, só muta a sua televisão, pega ali o seu computador, seu YouTube, bota no JBL e bota a nossa narração e além do pré-jogo de 2 horas, pra você ter esse clima do estádio junto com você, tá bom? Obrigado, tamo junto, até a próxima. Mais uma vitória fluminense hoje que eu não quero olhar pra parte de baixo da tabela.